Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Um relato bem conhecido de todos, né, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo, e ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se dormir debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou nele, e ele disse: Levante-se, coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado. Um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu, tomou e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, em seu lugar. Quem escapar da espada de Israel, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Hoje pela manhã, como a Cida falou, o Senhor nos falou aqui. Deus falou conosco de uma forma tão bem técnica, usando a vida do Paulo. E a mensagem, uma delas, que foram várias mensagens, mas creio que um tema dos principais era que colocamos diante dos nossos olhos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, estimula-nos, ou para o pecado ou para a santidade.
E o Paulo usou uma terminologia que eu me identifico muito, que é a livre agência e não o livre arbítrio. Quer dizer, você é livre para agir. Então, isso significa que é uma inclinação natural, dominante, advindo do estado de espírito. E se o seu espírito, o espírito que domina você, que domina o seu espírito, é o Espírito Santo, o indivíduo age com inclinação para a santidade. E se o espírito dominante do seu ser não é o Espírito de Cristo, ele decide para o pecado. Então, a sua agência, ela depende de quem domina o seu espírito. Isso o apóstolo Paulo reforça ali em Romanos. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam, tem uma inclinação para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, nós temos em nós uma ferramenta, nós temos em nós um reforço poderosíssimo, que é o Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que o seu relacionamento com esse Espírito, o seu diálogo constante, te alimenta espiritualmente para que você seja um vencedor contra o pecado. E o que falta muitas vezes é a gente estreitar esse relacionamento, esse diálogo com esse Espírito que habita dentro de nós. E assim nós possamos ser revestidos por esse mesmo Espírito para ter uma inclinação para a santidade. Então, o Espírito de Cristo habita em nós principalmente para isso, para nos fortalecer contra toda investidura de Satanás contra a nossa vida. Amém? Muito bem. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vamos tentar responder um pouco do que aconteceu com Elias e acontece conosco hoje em dia. Sempre eu faço essas perguntas, fiz essas perguntas desse texto. Eu já ouvi algumas pessoas comentarem sobre esse acontecimento, né, esse relato bíblico do sacrifício de Elias. E alguns, hoje em dia, existe cada pensamento. Eu vi esses dias um até falando assim, Elias
chegou para o povo e disse assim: vocês querem um espetáculo? Vocês querem uma demonstração? Então eu vou dar isso para vocês. E na verdade não é. E a primeira pergunta que eu fiz para esse texto, e fiquei questionando é: Elias agiu por conta própria ou pela vontade de Deus? Quando ele decidiu fazer aquele desafio ao povo, à nação de Israel. Ele agiu por conta própria? Por ver a situação de pecado que estava a nação de Israel? Ou ele agiu por Deus? Essa pergunta ela é fácil de responder porque está na Bíblia. Algumas outras perguntas são difíceis porque elas não estão escritas. Você consegue responder isso, mas por conclusão teológica. Tá? Então, ele diz assim, lá em 1 Reis 18, 36, na oração de Elias, diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, aqui está a resposta. Então, foi segundo a palavra de Deus que veio a ele, é que ele tomou essa decisão. E eu achei interessante isso, porque eu fico observando assim, a forma como nós oramos, né, expressa muito daquilo de nós, revela muito o nosso coração, a oração. Eu já fiz algum tipo de oração que eu me envergonho, e algumas pregações também que eu tenho vergonha. Quando eu me lembro dessas pregações, eu até fico, não sei se é possível corar, mas eu fico corado de lembrar do absurdo que eu fiz aquelas pregações por causa do meu estado de espírito de revolta, que eu olhava para a igreja e achava que todo mundo estava precisando crescer, mudar, tomar posição, e só eu que era o santo. Né? Acho que é mais ou menos o estado em que estava Elias. Mas aqui, ele foi ordenado, a palavra do Senhor veio a ele. E aí ele fez esse desafio à nação. Aí, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. E isso é importante, irmãos. Quando nós agimos segundo a palavra do Senhor, precisamos estar atentos para agir segundo a palavra do Senhor. Não se precipitar e agir por nosso próprio entendimento, por aquilo que nós pensamos e achamos, as nossas concepções, os nossos conceitos, até teológicos, muitas vezes, eles não condizem com a vontade de Deus. Então, precisamos estar bem certos da vontade de Deus, ouvir bem a palavra de Deus, a ordem do Senhor, para que a gente possa agir. Eu estou aprendendo a fazer isso. Né? Até na hora de pregar, às vezes eu vou fazer alguma brincadeira e o Senhor fala: não fala, não faz. Aí eu quieto. Eu já fui muito mais brincalhão no púlpito. Já contei muita história. E é interessante que quando você conta uma história no púlpito, uma história engraçada, eu até pensei em contar uma hoje, mas não sei se o Senhor vai deixar. Lá fora o pessoal não retém a mensagem que Deus entregou. Eles só lembram da história engraçada. Não lembram. A mensagem, as pessoas não lembram, mas a piada, a pessoa grava, né? Sai contando. Então, nós devemos ter essa intimidade, desenvolver um relacionamento com o Senhor de tal modo que nós possamos agir e viver segundo aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, aquilo que o Senhor nos orienta. Isso é um exercício.
O discipulado, ele nos ajuda muito disso. Nós estamos falando muito sobre discipulado, né? Mas o discipulado foi um divisor de água na minha vida. Há pouco tempo, de 5 anos para cá, o discipulado foi uma ferramenta que abriu muito o meu entendimento e eu cresci muito através do discipulado, até a maneira de pregar, a maneira de ver determinadas coisas, de ser mais tolerante. Então, o discipulado me ajudou muito. Graças a Deus que há muita gente querendo fazer o discipulado e que haja essa perspectiva. Eu achei, às vezes eu não lia as coisas e não via. Essa oração de Elias aqui, Elias fala assim, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Olha só a posição que Elias se coloca. Ele não se coloca como o profeta, como aquele que representava Deus, que o profeta naquela época ele representava Deus no meio do povo. Ele não se coloca como profeta, para que o povo reconheça que eu sou um instrumento. E o discipulado me ensinou isso. Que eu não sou, o discipulado ele traz esse princípio de que nós não somos mestres, nós não somos alguém superior, mas nós somos discípulos igual a qualquer um discípulo que faz parte do microgrupo, todos iguais ali. A interdependência, quer dizer, eu aprendo com o irmão aprende comigo. Caminhamos todos juntos, não tem nenhum mestre ali, nenhum ensinador. Quem nos ensina ali é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Olha como isso é maravilhoso. E eu, às vezes, porque na igreja, para a gente ser reconhecido como pastor, leva no mínimo 5 anos. E a maioria não reconhece a gente como pastor. E quando eu fui ordenado a pastor, muita gente, até hoje, não me chama de pastor, chama de Josué. E no início eu ficava assim, meio que constrangido, porque eu achava, não, a pessoa nem me considera. E hoje, irmãos, eu acho tão natural a pessoa me chamar de Josué, e tanto faz para mim chamar pastor como Josué, né? Porque eu me sinto mais à vontade se a pessoa me chamar de um servo do Senhor. E o que eu sou? Eu sou um servo do Senhor. E esse é interessante que algumas pessoas, quando se perguntam o nome dele, ou dela, hoje é muito comum, né? Como é seu nome, irmão? Muito prazer. Meu nome é Pastor Tarará, Tarará. Eu fico olhando assim, não, está errado, o nome dele não é Pastor Fulano, o nome dele é só Fulano. E as pessoas me perguntam, me apresentam, muito prazer, o senhor, como é seu nome? Eu digo, meu nome é Josué Mota. Pronto. Meu nome não é pastor, meu nome é Josué. Então, o discipulado, ele nos coloca no lugar, nós somos servos, somos discípulos de Jesus, para que possamos cada dia mais parecer com Jesus. Amém? Muito bem. Outra pergunta que esse texto me incomodou muito, achei melhor assim, sabe? Mas alguma coisa estava me incomodando. Começa de novo, né? Ah, é? Ah, não tem problema não, eu sou do norte, não ligo muito para calor, não. A segunda pergunta é, por que Elias teve coragem de enfrentar o rei Acabe e toda a nação de Israel e todos os profetas de Azera? Por que será que ele teve essa coragem? E logo depois, por causa da ameaça de Jezabel, ele fugiu, ficou com medo, se apavorou.
e se escafedeu. Saiu correndo. Por que será? Eu ficava pensando, meu Deus, por que será isso? Né? Por que será? Eu fiquei pensando e a resposta que eu encontrei foi a seguinte, porque quando Elias ele foi desafiar Acabe e a nação e os profetas de Baal, ele estava debaixo da ordenança do Senhor. O Senhor havia ordenado ele. Então, aquela autoridade, aquele mandado do Senhor, aquela ordem do Senhor que estava sobre ele, é que dava toda a força para ele. É o que acontece, às vezes, quando a gente vai pregar, e às vezes o irmão fala assim, você está com medo de pregar? Você está nervoso? Eu falo, não estou nem aí, eu estou como se estivesse sentado na porta, lá na sala de casa. Porque a palavra aqui não é minha. Apesar que a carnalidade, de vez em quando, coloca algumas palavras na minha boca, mas a mensagem não é minha. A mensagem é de Deus. Eu estou aqui pelejando o máximo para anular minha carne, para que o Espírito de Deus fale conosco. E isso nos dá coragem. Isso nos dá coragem. Se o Senhor me enviar em qualquer lugar, como o Senhor já tem me enviado para fazer determinada coisa, eu vou tranquilo, confiante, não em mim mesmo, mas na força dessa autoridade que o Senhor coloca sobre minha vida. E por isso Elias foi com coragem, porque o Senhor tinha mandado ele. E é diferente quando ele recebeu aquele recado de Jezabel, olha, eu vou te matar. Ele não consultou o Senhor, ele não orou o Senhor, ele não esperou, ele já saiu correndo. Quer dizer, ele não foi para os pés do Senhor para ser reforçado pelo Senhor, o Senhor dá orientação para ele. No fato anterior, de quando Elias falou para Acabe que não ia chover, né? O Senhor orientou Elias e falou, olha, vai lá para o rio que eu vou te sustentar lá, foge. O Senhor mandou ele fugir. Mas aqui o Senhor não mandou ele fugir, ele fugiu por conta própria. Ele deixou o medo dominar ele. Eu fiquei pensando, gente, como é que Elias teve medo? Né? Um homem, na minha infância eu idolatrei muito, e até pouco tempo eu idolatrava muito esses homens, esses gigantes da Bíblia, né? Como Daniel, Elias, né? Ezequiel, Jeremias. E eu até orei, às vezes, ao Senhor, Senhor, eu queria ser igual a Jeremias. E uma vez o Senhor falou assim, olha, você não vai aguentar nem um décimo do sofrimento de Jeremias, nem de Ezequiel. Não pede isso que tu não vai aguentar. E eu falei, é mesmo, Senhor. Mas eu idolatrava esses homens. Mas a Bíblia fala que Elias, lá em Tiago 5,17, diz que Elias era um homem semelhante a nós, irmãos. Sujeito aos mesmos sentimentos. Homem igual nós. E nós estamos sujeitos ao medo. Estamos sujeitos a tomar decisões sem consultar o Senhor. Estamos sujeitos de, num momento, ser um gigante da fé e no outro dia está fugindo. Então, por isso que Elias, ele fugiu, porque ele não consultou o Senhor. Fez igual Josué lá, depois que derrubou os muros de Jericó, foi para Ai sem consultar o Senhor e foi derrotado.
Então, para que nós possamos estar fortalecidos na força do poder do Senhor, precisamos antes consultar o Senhor, esperar Ele autorizar para que tomemos as decisões. Quantas decisões são tomadas sem consultar o Senhor? E depois a consequência é tristeza, é morte, é derrota. Né? Então, vamos consultar o Senhor, irmãos. Vamos estreitar esse relacionamento com o Senhor, tá bom? Outra coisa aqui, por que Elias pediu a morte? E eu tenho ouvido, tem muita gente que tem pedido oração por muitas pessoas que estão com um sentimento, um pensamento suicida. Muita gente, vocês não imaginam. Pelo fato de nós termos um banco de dados de pessoas que nós acompanhamos com oração, e nós acompanhamos pessoa que, às vezes, tem 5 anos que nós oramos por determinada pessoa. De vez em quando eu procuro um irmão, como é que está aí a situação? Já resolveu? Ele fala assim, já. Eu digo, então vou parar de orar. Não, não para não. Eu digo, não, tem que orar porque a fila está grande. Né? Então, por causa disso, a pessoa chega e fala, coloca meu nome naquela lista de oração. Né? E há muitos pensamentos suicidas por várias situações, por vários motivos. Financeiro, emocional, sentimental, muitos motivos. Há muita gente suicidando aí que nós nem sabemos. Então, esse sentimento de morte, esse desejo de morrer, ele ronda o pensamento do ser humano. E principalmente nos nossos dias. A pessoa não pode ter uma dificuldade qualquer. Eu quero morrer, eu quero morrer. Eu falo, irmãos, que eu quero ir para o céu, mas não é com medo do mundo e da dificuldade. Eu quero ir para o céu porque o céu vai ser bom demais. É isso que eu, às vezes, falo depois da ceia. Irmão, vamos para o céu, né? É porque a presença de Deus é maravilhosa. Eu quero ir para o céu porque eu amo o Senhor. E não para fugir das dificuldades, não. Mas por que, então, que Elias, um homem que tinha um relacionamento, uma consideração de Deus, era um instrumento, um servo do Senhor, ele pediu para morrer? Bom, pouco por causa da humanidade mesmo, por causa do cansaço. Irmãos, o cansaço físico, ele deixa a pessoa em uma situação debilitada emocionalmente também. O desequilíbrio hormonal, tudo isso traz, às vezes, anemia, traz a pessoa para uma profunda tristeza e um cansaço. Eu estava hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei, ainda no templo ali, no outro templo, teve um período que eu estava com um distúrbio na tireoide, eu não sabia o que era, eu estava com problema de tireoide, e os sintomas eram de depressão. Todo mundo achava que eu estava com depressão. É porque hoje, qualquer coisa, a pessoa está com depressão. Se ele dá um espirro mais forte, depressão. Né? A pessoa chora porque alguma coisa está com depressão. Não estou dizendo que a depressão não existe, não. Estou falando assim que o negócio está popularizando demais. Vira moda. Burnout, não sei o quê, bipolar, essas coisas. E eu achei que estava mesmo. Eu me lembro um dia que eu fui pregar na igreja, e eu não sei se o Arnaldo lembra disso. Eu estava sentado, não tinha ninguém para pregar, e eu não tinha coragem de levantar para pregar. Eu estava
sentado, eu não conseguia levantar. Eu não tinha passado por nenhum trauma, dos traumas que eu passei de lá para cá. De perdas, não. E aí o Arnaldo falou assim, irmãos, vamos ficar de pé e orar para que o pastor... Você lembra disso, Ana? Aí a igreja orou, e naquela oração eu levantei, tive coragem, e, rapaz, eu vim e preguei, que foi uma bênção. E depois da oração eu estava fortalecido. Aquilo foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo ali. O Senhor me renovou. Então Elias, ele estava muito cansado, porque depois que ele saiu, correndo, com medo, sem a orientação do Senhor, ele foi lá para Berseba levar o servo dele. A primeira preocupação dele foi de preservar a vida do servo dele. Então ele andou uma distância, e era a pé, irmãos, a distância é muito grande. Ele andou aí uns 2 ou 3 dias a pé. E depois de lá ele saiu fugindo de Berseba, ele deixou o servo dele ali, saiu caminhando, andou um dia todo, aí viu essa árvore e sentou debaixo da árvore, cansado, desanimado, decepcionado, frustrado, porque Elias, isso eu imagino, não está relatado, mas eu imagino que Elias achava que depois que Deus respondesse com fogo e queimasse o sacrifício, ia haver uma revolução espiritual, um avivamento em Israel, que todo mundo ia converter, até Acabe, quem sabe até Jezabel ia se curvar e adorar o Senhor. Ele pensou, agora o negócio vai virar uma crentalhada toda só aqui em Israel, né? E não aconteceu nada disso, irmão. O povo queria matar ele. Ele ficou frustrado. E comigo ia ficar frustrado. Irmãos, quantas vezes eu olhei assim e vi, meu Deus, o povo não tem jeito, não. Então essa frustração dele, misturado com o cansaço, a decepção, que ele fez um esforço terrível, não deu em nada. Porque os propósitos de Deus, irmãos, às vezes, na vida espiritual, nós não vemos. Porque o Senhor tem algo mais para realizar, não é aquilo que nós pensamos que vai acontecer. Não é o resultado da minha expectativa, não. É Deus que sabe o que Ele está fazendo. E às vezes a gente se esforça no nome de Deus e fala, não, eu estou cansado. Esse povo não quer nada. O povo chega atrasado, o povo não comparece, o povo não responde. Eu vou largar tudo para lá, eu vou morrer. Eu mesmo já tive vontade de morrer, irmão. Então, eu vou confessar para vocês. Eu pedia, o Senhor tem que me levar mesmo. Esse mundo está muito pecaminoso, não sei o quê. Mas é uma besteira minha, um orgulho pessoal. E o Senhor corrige. Graças a Deus, o Senhor corrige isso. Então, por causa disso, que Elias pediu a morte. E uma coisa, irmãos, que eu fiquei achando lindo isso aqui, é que Elias está lá debaixo daquela árvore, querendo morrer. Quer morrer. Eu quero morrer. E Deus não critica ele. Porque Deus conhece a nossa humanidade, o Senhor conhece a nossa limitação, Ele conhece a nossa fraqueza. E o Deus deixa Elias quieto. E Elias dorme. Uma coisa boa é dormir. Eu gosto muito de dormir. Dormir não é pecado, não. Tem gente que liga para a casa do pastor, aí se ele estiver dormindo,
a mulher fala assim, olha, ele está lendo, está orando. Conversa, ele está dormindo. A pessoa liga para mim, pastor, o que o senhor... Eu perturbei o senhor, falou, não perturbou não, eu estava dormindo aqui, ó. Não tem vergonha de falar, não, estava dormindo. Eu gosto de dormir, né? Eu estou perseguindo isso aí, porque diz que depois do almoço tem o sonho da beleza, né? Quem sabe um dia eu não vou ficar belo, né? Então, é o sonho da beleza, tem que dormir. Às vezes eu exagero, dormo meia hora, às vezes 1 hora, às vezes eu acordo 5 horas da tarde também. Aí fico assim meio apavorado, pensando, eu perdi a oração da manhã. Aí olho, não, é 4h30 da tarde. Eu digo, ixi, dormi demais. Dormir é bom, irmãos. Descansar não é pecado, não. Entendeu? Se você está cansado, vai dormir. Não fico com vontade de morrer, não. Dorme tranquilo, não é pecado, não. Né? Então, o Senhor não criticou Elias. Deixou ele dormir. Quando ele acorda, o anjo diz que tocou nele. Acorda aí, Elias. Ele acordou, está lá, irmãos, um pão. Eu imaginei, olha, tem umas padarias por aí que faz uns pão, né? Assim, né, favorecido na cor. Eu gosto daqueles pão mais favorecido na cor, né? Que está mais bem assado, né? Mais escurinho, eu falo favorecido na cor, né? Você olha aquilo ali, rapaz, sua boca enche de água, né? Só que o pão que Elias, o anjo trouxe para Elias, não é igual esse pão da padaria, era um pão, tipo pão sírio meio redondinho, e era feito em cima da brasa. Imagine ele na brasa. Uma brasa celestial, irmão. Onde é que a criança foi arrumar aquela brasa ali? No meio daquele lugar ali, que acho que não tinha, só tinha arbusto, não tinha madeira, mas tinha uma brasa. A brasa de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. Tomara vocês acordem, hoje esteja a brasa de Deus lá, mas não pegando fogo na sua cama, mas ali, ó, do seu lado, a brasa de Deus. E o pão fresquinho, quente, olha só que beleza de pão. Pena que não tinha manteiga lá, acho que não tinha manteiga, não. Nem café, mas tinha um vaso de água, quer dizer que a água é melhor do que o café. Deus já ensinando para a gente que a água é melhor do que a Coca-Cola. A água. E ele comeu, e estava gostoso. Que ele comeu, o que ele fez? Dormiu de novo, irmão. Isso é a teologia do sono. Ele dormiu de novo. Olha só como é bom dormir com a barriguinha cheia. Às vezes eu não janto e acordo 2 horas da manhã, assim, com a barriga roncando, e eu vou lá e como qualquer coisa. Até feijão frio com farinha na geladeira, eu abro e como. Aí, porque com a barriga vazia, ninguém dorme, não dá sono, não. E ele, com a barriga cheinha, né, do pão, dormiu de novo. Olha como Deus cuida. Deus cuida, irmão. Não pense que vai faltar o pão, não. O Salmo diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Ele estava dormindo lá e o pão estava lá. O anjo toca nele de novo e diz, olha, come de novo, olha. Vamos comer. Comeu, bebeu água. E com esse alimento aí, irmãos, ele andou, foi muito. Andou, parece que a Bíblia diz, fala que ele andou 40 dias, não é isso? Olha só. Se ele tivesse comido 10 pão, ele ia bater lá em Fortaleza. Né? Então, irmãos, Elias pediu a morte por causa disso, por causa da frustração, por causa da humanidade, por causa do cansaço, a situação. Tem horas que você, na sua vida, você se frustra com determinadas coisas. Perde o apetite. Irmãos, coma
se alimente, durma, cuide da sua saúde, faça exercício. O Senhor quer te ver saudável. Deus não criticou Elias, né? Aí vem outra pergunta que eu fiquei... E essa já tem um tempo que eu estou nessa pergunta na cabeça, né? Eu perguntava assim, o Senhor chegou lá no monte, na caverna, falou, o que você está fazendo aí, Elias? Né? Tem muita gente que pensa que o Senhor chegou brabo com Elias. O que você está fazendo aí, rapaz, né? Ué, Jesus não era lá do norte igual eu não, né? Não era brabo, não. O que está fazendo aí, rapaz? Faz isso não. Sai daí, ô cabra da peste. O que você está escondido aí? Você não é macho, não? Não. O Senhor queria só um posicionamento de Elias. Elias, o que você está fazendo, meu filho? Né? Como é que você está? O que você está fazendo aí, Elias? Aí Elias vem, e aí vem, o Senhor fala assim, olha, Elias, aí Deus dá as orientações para ele e fala assim, olha, eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Quando eu li isso, irmão, eu fiquei assustado, primeira vez. E de lá eu comecei a perguntar, tem anos que eu faço essa pergunta. Como é que Elias, por que Elias não viu, irmão, esses 7.000? Elias não convivia com o povo, não? Irmão, tanta gente. Né? Por que será que Elias não via esse povo? Olha só que coisa interessante, né? Você já pensaram nisso? Ou só eu que sou meio doido assim? Você já pensaram nisso? Por que Elias não via? Eu vou dar algumas razões, não quer dizer que isso é a verdade absoluta, porque não está na Bíblia. É conclusão que eu tirei. Mas Elias, ele era conhecido como tesbita, né? Que ele era de Tesbe. Era uma região rural de montanhas que ele era. Então, ele era acostumado a viver na região rural, praticamente sozinho, e nas montanhas, nas cavernas onde ele estava. E, geralmente, quando a pessoa está assim, abatido, triste, ou com medo, ou qualquer coisa, ele procura o seu ambiente onde ele foi criado. Esses tempos eu estive lá no Tocantins, aqueles córregos, aqui chama córrego, né? Chama os ribeirãozinhos, aquela água preta, gelada, em cima das pedras. Eu fui criado por ali. Eu estive lá mês passado. Irmão, você entra naquele córregozinho, batizei até uma irmã minha lá, e quase que eu ia dando um vídeo engraçado, porque a água era bem rasinha, e na hora que eu tombei ela, quase que eu não dei conta de levantar, e nós dois caindo dentro da água. Foi muito engraçado. Está filmado, viu? Vídeo cacetado, quase que deu. Mas eu batizei minha irmã, já de mais de 60 anos, que ela queria ser batizada. Mas esse ambiente, quando eu vou para lá, irmãos, eu como aquela farinha braba, né? Aquelas comidas lá do norte. O ambiente, as pessoas, eu fico revigorado, porque eu chego aqui mais alegre, né? Mais queimado do sol, a pelezinha mais lisa, né? Então, geralmente, a pessoa que vai para o seu ambiente onde ele é criado, ele está passando a dificuldade, ele foge para esses lugares. Não é isso, Carla? E ali ele é revigorado. E eu acredito que Elias foi justamente buscar esse encontro dele mesmo com o seu ambiente de onde ele pertencia. Por isso ele foi lá para a caverna. E por isso que Elias vivia separado do povo. Você não via Elias no meio do povo. Mas
Isso causou em Elias um certo conceito de si próprio, que ele estava sozinho. Por isso que ele falou para o Senhor: Senhor, só eu fiquei, todo mundo pecou, todo mundo se... E isso é uma tendência natural nossa também hoje, a gente olhar para o povo. O mundo não presta, não tem mais ninguém que presta, não tem mais ninguém honesto, não tem mais ninguém de palavra, não tem mais ninguém... Não, irmão, tem uns 7.000 aí que são gente boa, tem uns 7.000 aí que são crentes, tem uns 7.000 que oram também, né? Às vezes na oração lá de matinal nossa, que a gente faz na internet, às vezes tem só 3 irmãos, né? Eu não me preocupo com esse negócio de número, não. Era para me dizer, cadê os outros 7.000? Não tem. Mas não me amargura isso. Mas Elias, ele achava que era só ele que era o santo, que era o correto, porque ele olhava para ele só. O sofrimento, muitas vezes, leva a pessoa a olhar só para ele e ele começa a se isolar. Pessoas trancam num quarto, não querem ver ninguém. Se possível, ele começa a tomar remédio para dormir, e acorda, toma de novo para dormir, para ele continuar dormindo, para ele fugir. Ele está fugindo da realidade. É uma fuga. Elias estava desse jeito na caverna. Ele não queria ver ninguém, porque ele via todo mundo como pecador. Ele tinha feito alguma coisa para que esse povo se convertesse, ninguém quis, então ele queria ficar sozinho agora. Ele não quer ver mais ninguém. Irmão, se olhar, Obadias era contemporâneo de Elias, estava lá, passando nesse drama junto com Elias. Obadias, ele foi o mensageiro de Acabe para ir atrás de Elias, quando Elias profetizou aqueles anos sem chuva. Obadias era um servo do Senhor, fiel, que não dobrou o seu joelho diante de Baal. Agora Elias acha que era só ele. E Obadias? E se você olhar a vida de Obadias, ele era administrador da casa de Acabe. Quer dizer, ele estava ali convivendo com o mundo do pecado e da idolatria. Não estava lá no mato igual Elias, e estava dando testemunho do Senhor, o servo fiel que não dobrava o seu joelho. E Elias achava que era só ele. E tem mais. Vocês sabem o que Obadias fez? Quando estavam perseguindo os profetas, ele pegou 100 profetas e escondeu de 50 em 50 e alimentou esses profetas. Olha só, irmãos. E Elias está escondido na caverna achando que ele é o único justo, que está sozinho. Olha só. Então, irmão, não é só eu que oro, não. Eu sei que os irmãos oram. Eu sei que os irmãos leiam. Eu sei que os irmãos buscam intimidade com o Senhor. E tem mais. Eliseu mesmo, que ele ungiu o profeta no lugar dele, Eliseu era fiel. E era contemporâneo dele. Micaías, que foi e confrontou Acabe, era contemporâneo dele, quer dizer, tinha muita gente, irmãos. Por que ele não via esse povo? Porque ele se isolava. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós estamos caminhando e vivendo em uma cultura de isolamento.
Cultura de isolamento. Alguns países, você chega aí, você chega perto da pessoa, a pessoa afasta. Você está numa fila, se você encostar assim, ele parece que você é leproso. Você chega para perguntar alguma coisa, a pessoa vira e sai. Ninguém se abraça, ninguém cumprimenta, ninguém se relaciona. Ninguém quer intimidade, conversar. Parece que todo mundo é assaltante, está com a arma para tomar o dinheiro dele. Ele, opa, sai para lá, né? Bom, isso é essa cultura. Na própria família, o pai não pode entrar no quarto do filho, porque está invadindo a privacidade. Esse comportamento, irmãos, do isolamento, da solidão, isso causa um estrago no psicológico da pessoa. A pessoa fica amargurado, sozinho. Eu, graças a Deus, eu não tenho mulher e nem quero ter mais. Eu acho que agora você é eunuco, né? Mas eu não estou sozinho, irmãos. Eu tenho aqui, tanto de gente que é meu irmão, meu amigo, pai, irmãs. Pai não, pai está bem difícil, né? Que eu já fiz 76 anos, semana passada. E eu quero agradecer aqui, irmãos, tanta mensagem, tanto abraço que eu recebi, tanto presente, sabe? A minha festa de aniversário esse ano foi igual ao casamento judeu. Começou no outro sábado e terminou ontem lá em casa com costela assada, que eu fiz uma costela no bafo lá. E nós rimos, brincamos e tal. Então, irmão, não se isole não, irmão. Não fique sozinho, não. Liga. Gente, eu recebi uma mensagem da Antonella. Que coisa mais linda. Ela pegou o telefone escondido lá da mãe dela. Pastor Josué, eu te amo, pastor. Você é muito lindo. Eu falei, gente. Aí, de repente, a irmã dela vem e fala, com quem que você está falando? Mandou a foto do cachorrinho dela. Olha só que coisa linda. Como é que eu vou me sentir só? O povo de Deus, irmãos, é o nosso povo, são nossos irmãos. Não se isole deles, não. Dê um sorriso para o seu irmão, abrace o seu irmão, receba o seu irmão. Nós somos... É até uma expressão meio chula, falar que é farinha do mesmo saco, mas nós somos iguais, somos todos discípulos de Jesus. Nós precisamos festejar mais. Se eu tivesse condições, eu queria fazer uma churrascada com todo mundo da igreja, lá em casa, né? Pode fazer? Vamos fazer, mano? Você dá a vaca? Aí. Então, irmãos, olha, procure, compartilhe sua tristeza, suas dores. Irmão, existem irmãos crentes que eles ficam adoecidos, têm uma doença, e não falam para ninguém. E às vezes a pessoa pede oração e fala, pastor, ora por fulano, mas... Olha, ele pediu para não falar para ninguém. Ui! Não estou entendendo, não, então não vou falar nem para Jesus também, ué. Porque eu não entendo, sinceramente, eu não consegui conceber o motivo disso. É antibíblico, lá em Romanos, o Senhor fala que é para a gente compartilhar com os irmãos as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Irmão, você pode compartilhar comigo qualquer coisa. Até a falta de dinheiro. Chegou, pastor, eu estou precisando de 10 mil reais. Eu não vou te emprestar, mas você pode falar, ué.
Entendeu? Pode falar, eu vou orar, Deus vai dar um jeito. Entendeu, mano? Vamos compartilhar, vamos abraçar. Não se isole, não. Quarta-feira passada, no PG, tem uma irmã lá que ela foi poucas vezes. E na quarta-feira ela estava lá, que lá também foi meu aniversário lá no PG. Bolo, os meninos fizeram um bolo de coração, e cada criança escreveu um bilhetinho em volta. Gente, eu me senti amado demais, né? E aí, no final, eu olhei, como é que está a irmã? A irmã quase não vem na igreja, aqui no PG, o que foi? Ela falou, não, pastor, eu estou... E não falou nada, ela falou, está tudo bem. Aí eu insisti, está tudo bem mesmo? Ela falou, não está. Eu estou com um problema sério no coração, disso, estou assim, minha cabeça dói direto, eu vou até pedir perdão aqui, que eu não vou nem participar da festa, estou indo embora. Eu falei, não, peraí, vamos orar. Chamei o outro servo do Senhor lá, o Rubens, e nós oramos. Oramos, irmãos, porque ela compartilhou. Hoje pela manhã encontrei com ela aqui e falei, irmã, e a dor de cabeça? Sumiu. E o negócio do coração? Olha aí, pastor, não estou sentindo mais nada não, estou acreditando que eu fui curada. Eu falei, glória a Deus, se essa irmã não tivesse compartilhado, eu não teria orado por ela. Ela não teria sido curada. Estava lá com a dor dela, a enfermidade, porque não compartilhou. Então, irmãos, procure, compartilhe de sua tristeza, suas dores, seus sofrimentos, comunique aos santos as suas tribulações e encontrará um instrumento de Deus para te abençoar. Não fique só, irmãos. Não fique só. Amém?